Eu não acredito que tu ainda não se jogou nas receitas aqui do canal. Chega de desculpas. Esse tira-mancha turbinado leva só 100 ml de óleo. Agora tu vai te jogar porque é uma receitinha piquitita no tamanho, mas grande na qualidade. Dá uma oportunidade para esse maravilhoso tira-manchas, assiste o passo a passo que tá rico em informações que tu vai levar para tua vida como saboeira. Agora chega de conversa, bora lá pro passo a passo, porque essa receita é mais uma carimba. Está top! Então bora lá para essa receita pequena no tamanho e grande na potência. Gente, tá incrível, tu não tem desculpa para não te jogar nessa economia doméstica, hein? Aqui eu tenho 25 gramas de metasilicato de sódio. O metasilicato, gente, é um agente desengordurante. Eu tô colocando em 1 litro de água quente, então ele é muito maravilhoso para desengordurar as roupas, tá? Ele é muito, muito bacana e bem potente. Tu encontra na internet, eu deixo o link aí para vocês. Aqui eu tenho 30 gramas de tira-manchas, o meu é o caseiro. É maravilhoso esse aqui, eu deixo o link para vocês também, inclusive nele vai o metasilicato, então isso aqui vai ficar uma potência pura. Se tu não tiver o Vanish caseiro do canal, o que tu vai fazer? Vai deixar de fazer a receita? De maneira nenhuma, tá? Tu vai sim fazer, mas tu vai substituir esse tira-manchas aqui por aquele lá do mercado. Sigam as quantidades. Agora a gente vai de vereda pro passo a passo. Foi ali só pegar minha colher. Aqui, amores, 100 ml de óleo. Esse óleo aqui, ele não pode ter gordura animal, tá? Antes de mexer ali com o óleo, a gente vai fazer o primeiro passo, que é colocar aqui a minha soda pra gente ter a reação de saponificação. São 25 gramas de soda. E atenção, esses dias eu atendi uma inscrita que falou, Milena, não saponificou, eu coloquei água a mais na soda. Será que é por isso? Sim, gente, porque a soda, a água, ela desfaz um pouco o efeito da saponificação. Então, tu vai ter que mexer muito mais, tá? Pra realmente o teu óleo e álcool virar sabão. Então, coloca 25 ml de água para 25 gramas de soda. Não ultrapasse as quantidades, beleza? Aqui, gente, eu vou vir com o meu álcool. O que eu uso é o lá do posto de combustível. E eu nem falei, né? Eu gosto de usar 100 ml de álcool. O óleo novo para produtos de limpeza. Esse aqui, gente, tá incrível. Vocês vão amar. Ele realmente limpa muito. Envolve primeiro álcool e óleo. E agora sim tu vem aqui com a tua soda, ó. Vai colocando aos poucos, com bastante cuidado. A gente é adulta e sabe que precisa usar os EPIs, né, gente? Ninguém quer se machucar, ó. E aí, como é uma quantidade pequenininha e o recipiente é maior para essa quantidade, demora um pouquinho a dar saponificação. Vocês estão vendo? Não é que nem quando a gente tá fazendo ali num recipiente com uma quantidade maior, ó. Mas tu tem que confirmar bem. Aqui a gente tem o quê? O ponto de vela. Aqui já virou sabão. Porém, eu tenho uma responsabilidade, que é tu fazer aí na tua casa e dar certo. E aí eu te garanto, porque tem muitas pessoas novas chegando, que vai dar certo se tu mexer até o ponto de massa, tá? Então, eu vou mexer aqui até o pontinho de massa, tu pode parar por aqui e me conta. Tu prefere o ponto de vela ou o ponto de massa? Você sabe, né? Eu sou adepta ao ponto de massa. Eu amo, gente. Enfim, bora lá que a gente vai fazer esse maravilhoso deste sabão tira-manchas turbo com apenas 100 ml de óleo. Tu não tem desculpa para não fazer essa maravilha aqui. Receita piquitita.
Ó, chegamos aqui no nosso pontinho. Gente, como é gostoso mexer o nosso produto, né? Aqui tá confirmado, ó, que teu produto vai espumar, vai limpar e vai ficar incrível. Agora eu vou pegar água quente. Vou colocar aqui. Ó. E vou mexer um pouco, né? Porque tem que desfazer essa massa aqui. A água estando bem quentinha, não tem erro. E o bom de tu seguir o passo a passo também, gente, e ter uma jarrinha assim, é que não forma grumos da soda. Quando forma grumos da soda, é muito difícil de tirar. Às vezes a gente faz num recipiente mais amplo, numa bacia maior, o teu sabão líquido caseiro, e aí acaba que forma os grumos da soda, e a gente evita, né? Evita tudo que vai dificultar a vida da gente. É para ser uma receita prazerosa de fazer. Ó, gente, eu vou deixar aqui um pouquinho da minha água. É 1 litro de água, tá? Mas como tá cheio ali, eu vou ter que passar pra cá, ó. Que eu quero finalizar. O bom é que eu já lavo o recipiente, né? E, gente, bem saponificado, não vai ficar óleo solto. O óleo, a soda e o álcool, eles têm que fazer uma união e virar uma coisa só. Tem que ficar homogêneo. Se tu deixa muito solto, não fica homogêneo, né? E aí pode sim ficar aquele cheiro de óleo. E realmente pode ter ficado. Então eu prefiro assim. Aqui, meus amores, eu tenho 30 ml de água sanitária. Vocês estão vendo que tá amarelinho ali, ó? Então eu vou acrescentar a minha água sanitária para clarear e para não ficar com cheiro desagradável. Olha como clareou, né? Coloca e mexe. Não pode colocar muito, tem que seguir as quantidades para dar tudo certo. Envolve bem. Às vezes a pessoa fala, eu usei água sanitária, mas ficou com cheiro. Tem que mexer bem. Se tu não mexer bem, não adianta. Tá? Ó, perfeito. Agora aqui a gente vai fazer a união. Antes, eu vou acrescentar aqui também 20 gramas de bicarbonato de sódio. Milena, por que tu não acrescentou antes? Também não sei, gente. Poderia ter acrescentado ali antes, né? Mas agora tá perfeito também. Tá bem quentinho. Vamos fazer a união. Olha, gente, com 100 ml de óleo, tu vai fazer um produto espetacular. Incrível e lindo de viver. Olha a bolinha aqui, gente. Ai, eu amo, meus amores. Eu sou apaixonada por esse mundo da magia da saboaria. Agora eu vou pegar água ambiente. Tá bem Kentucky. Pronto, 1,6 litro de água lá da torneira. E, gente, o nosso tira-manchas do canal pode ser substituído pelo tira-manchas lá do mercado, porém o nosso tem o Lauril, tem o metasilicato, tem o branqueador óptico, ele é incrível, tá? Só contar pra vocês isso. Então pode substituir pelo tira-manchas do mercado, pelo percarbonato. Só não vai fazer essa receita se tu não quiser. Ó, esse aqui, gente, é uma limpeza turbo. O percarbonato limpa e alveja junto com os outros ingredientes. O bicarbonato é fungicida, bactericida e clareador. O metasilicato desengordurante. Peguei o meu EDTA tetrassódico e são 10 gramas. Esse aqui é o cara que vai deixar o nosso produto super transparente, tá? Então, eu vou deixar de lado aqui, belezuras, porque primeiro eu vou acrescentar o cheirinho. Deixa o EDTA lá que não tem problema. Gente, eu procurei bastante um produto transparente, porque eu amo trazer para vocês os nossos tira-manchas, né? Tem uma coleção de tira-manchas aqui. E esse aqui é transparente, então não vai influenciar na cor. Tu pode comprar lá no mercado, tá? E é novidade, olha. Ele é muito cheiroso, gente. É um cheiro refinado. Eu não sei nem te explicar direito que perfume que é. Mas tu pode colocar até mesmo uma essência assim, ó. Lá do mercado, tá? Cuidado com as essências à base de óleo, porque tem que usar Renex junto, né? A gente sabe disso. Olha, gente, ficou bem lindo. Agora eu vou entrar aqui com o meu querido branqueador óptico. Esse aqui é o produto que é opcional. Ou seja, se tu não tiver, tu deixa sem ou tu substitui. Tem o UAU clareador, que ele tem bastante branqueador óptico e fica lindo. Ou até o alvejante em gel lá do mercado. 20 ml de branqueador óptico. Tá? Vai deixar a tua roupa com aquele tom de roupa branca brilhante. E além de tudo, gente,
O branqueador óptico deixa o sabão lindo, mas fica lindo, assim, no sol, incrível. Eu acho que amanhã não vai ter sol, né? Mas vou dar um jeito de mostrar pra vocês o branqueador óptico, não se preocupem. Agora, eu quero só tirar que ficou um tonzinho meio amareladinho, né? Não sei se dá pra ver aí. Então, eu vou colocar uma gotinha de corante roxo, mas é uma gotinha mesmo. Esse aqui, gente, é de sabonete, tá? Mas pode ser o próprio para produtos de limpeza ou até aquele violeta genciana, sabe? Ó, viram que deu uma diferenciadinha na cor? Ficou meio... Acho que dá até pra colocar mais uma gotinha, mas eu vou bem devagar, gente. Como que eu gosto de me puxar no corante, pesar a mão no corante. A mãozinha é nervosa. Ó, agora deu. E certamente vai sumir, tá? Ele fica assim com um tom roxado, mas depois some. Eu gosto de passar essas dicas pra vocês. Aqui tá o EDTA, que a gente dissolveu junto. E ele é primordial nos Vanish. O EDTA, ele deixa transparente, eu diluí em 100 ml de água, tá? Ele deixa transparente o teu produto, ele remove as impurezas dos íons metálicos da mãozinha aqui e não vai ficar mais flutuando impureza no teu produto. Ele também ajuda a remover o cheiro de rancificação. Então é conservação, é melhoria, é qualidade, né, belezeiras? O lema aqui do canal é economia, mas com qualidade. Eu sempre te mostro, mas é opcional. Agora, que tá incrível, eu quero manter essa belezura do começo até o final. E qual que é o segredo para te manter a beleza do teu produto e ele não separar? É a Mida 60, tá? A Mida 60 é incrível. A gente usa de 10 a 20 ml por litro de sabão pronto. Ou seja, aqui eu tenho aproximadamente quase 4 litros, né? Eu tô jogando assim por baixo. Então, eu vou colocar 40 ml de Amida 60. E aí, tu mexe. A Amida espessa com uma qualidade tremenda o teu produto. Cuida da pele das mãos, é muito usado em shampoo, em sabonete líquido, né? Então, ela é incrível. E além de tudo, ela também cuida da fibra dos tecidos. E ajuda, que eu amo, né, gente? Na espumação. Ó, olha como espessou e com qualidade. Vai espessar mais, né? Porque ela entra aqui e demora um pouquinho até fazer o papel completo dela. Não queira que o teu produto espesse de imediato. Sempre espera ele esfriar. Espera quanto, Milena? Gente, eu sempre volto de 8 a 12 horas com os meus produtos. Esse aqui, ele tem bolhas de oxigênio ativo por conta do nosso Vanish, né? Então, vou dar uma dica muito importante. Olha, gente, tá na espessura perfeita e tu pode colocar menos água. Quem comanda a consistência do teu produto és tu, colocando mais ou menos quantidade de água, tá? Eu faço o meu aqui do jeitinho que eu gosto e tu faz o teu do jeitinho que tu gosta. Então, deixa eu dar a dica top, que já tem falando, Milena, fica com muita espuma. É por conta das bolhas de oxigênio ativo que contém no tira-manchas, né? Esse aqui é o do canal, do lado do mercado contém também. Então, tu vai fazer o quê? Vai borrifar álcool, ó. Vai borrifar, vai levantar de novo essa espuma. Eu borrifo álcool novamente, entenderam? Então, meus amores, tá muito cheiroso. Uma receita pequena no tamanho e grande na potência. Já sabe, né, que pra vocês vai ser um clique e eu vou ficar aqui esperando o meu maravilhoso de um meu tira-manchas turbo ficar pronto. Até mais. Então, amores, estou de volta com o nosso maravilhoso tira-manchas com apenas 100 ml de óleo. Gente, olha a transparência, que coisa mais linda. E esse rocheado aqui, ó, que vocês estão observando quando eu levanto, é o branqueador óptico. Ele é incrível, deixa o sabão lindo de viver e, além de tudo, deixa as roupas brancas com aquele aspecto de branco brilhante, tá? Muitas lavanderias usam isso para disfarçar o amarelado das roupas. Olha, gente, que viscosidade. Tu não tem desculpa para não te jogar numa receita dessa. Pouquíssima quantidade de óleo, grande rendimento, um tiquito de cada ingrediente para deixar o teu produto para lá de especial. Aqui a gente tem uma economia com um nível de qualidade realmente elevado. Agora eu vou colocar vocês no tripé, a gente vai conferir o pH, porque aqui eu te mostro na fitinha que baixou realmente. Bora lá, amores? Então, amores, aqui eu tenho uma fita de pH e a gente vai messar
Ó, ele ficou com um pH bem 10, quase 11. Não tem problema, tá? Mas se tu quiser baixar mais, é só colocar mais 10 gramas de bicarbonato de sódio. Eu vou deixar esse produto aqui bem como um tira-manchas mesmo, então eu não vou usar em todas as lavagens das minhas roupas. Senão pode acontecer o quê? Ele pode sim danificar o tecido porque o pH tá alto. Porém, gente, lá no mercado os tira-manchas também tem um pH alto, tá? Só para falar para vocês. Fiquem aí até a hora de eu envasar, porque a gente tem dicas de envasar corretamente sem perder a qualidade. Amores, olha esse mel, tá lindo. Para mim tá uma viscosidade perfeita. Essa receita é para ti, que nunca provou um produto de extrema qualidade. Aqui a gente tem muita qualidade e uma receita pequena, bem piquitita aí, para vocês se jogar e aproveitar. O nosso produto tá lindo, tá bem clarinho, não ficou com aquele tom amarelado. Vocês podem observar que não permaneceu o corante, que eu coloquei ali uns pinguinhos do roxinho, né? E tudo isso se deve ao passo a passo. Sem seguir o passo a passo, tu vai ter um produto mais ou menos, tá? Então, fiquem atentas no passo a passo, não te joga só nos ingredientes, porque ele é de suma importância. Aqui que eu dou várias dicas para te ter um produto com qualidade, porque a gente quer economizar sim, mas é sempre com qualidade, né, amores? Enfim, agora, olha, gente, eu entro em love absoluto. Tá lindo de viver essa maravilha aqui, ó. Bem um gel. Tá melhor que ele lá do mercado. Agora, bora lá conferir o rendimento. Será que com 100 ml de óleo a gente fez um rendimento? Bora conferir. Olha só, meus amores, reparem no tanto de bolhas que a gente tem aqui. E o branqueador óptico tá ali, ó. Dá pra ver ele. Eu vou colocar uma setinha aí pra vocês visualizarem bem. Ele fica lindo, gente. Isso aqui é um poderzão. Mas eu vou te dar uma dica de como envasar ele corretamente, sem tu perder todo esse poder aqui, ó, das bolhas de oxigênio ativo. E é claro que é baita rendimento. Com apenas 100 ml de óleo, nós fizemos aqui 4,5 litros deste tira-manchas turbinado. E atenção, para manter todo esse poderzão das bolhas de oxigênio ativo, a gente tem que envasar em garrafas foscas. Se tu não tiver garrafas foscas, não te preocupa. Basta envasar nessas aqui mesmo, transparente, assim como eu, e envolver a tua garrafa com aquele saco de plástico, aquele saco de lixo preto, sabe? Aí tu não vai perder o poder do oxigênio ativo, que é sensível à luz. Agora sim, meus amores, vem comigo que a gente vai conferir o teste de eficácia, que eu te mostro na prática que o produto funciona. Então, meus amores, bora lá pro teste de hoje. Olha só o estado que tá a camiseta do meu marido. Gente, ele é daqueles que faz bagunça. Deixa eu falar pra vocês que a minha água tá me peregando peça. Tem horas que ela vem, tem horas que ela não vem. Eu acho que agora ela vem com tudo. Vamos ver. Se faltar, vocês já sabem que eu tô avisando, porque eu moro na última casa. E aí, gente, nem mostrei pra vocês, né? Ali tá o gelzinho. Só o restinho mesmo. E aí a água, ela vem aos poucos e ela vem primeiro aqui. Só que daí ela acaba também primeiro aqui. Vocês deu pra entender. Olha, gente. Espuma, que é uma maravilha. Tá incrível. Eu cheguei a separar um pouco de água, gente. Fiz o teste, faltou a água. Vou colocar um pouco mais. Faltou a água. Olha, um monte de coisa aconteceu. Tem dias que as coisas não saem como a gente planeja, né? Mas a gente toca o barco. Ó, bem sujona. Reparem na água, tá? Que vai saindo um cardume. Bora lá, que não é porque as coisas não estão muito fáceis que a gente não trabalha, né? A gente trabalha e ainda se diverte. Olha, amores, é uma espuma. Olha a cor dessa água. Muito suja, gente. E a camisa branca de novo. Vou dizer pra vocês que meu marido, ele não usa muito roupa branca, sabe? Mas ele gosta. E ele gosta mais ainda quando eu pego pra teste, porque eu deixo tinindo de limpa. Gente, eu ainda deixo de molho, porque quando tá bem sujo assim, é necessário deixar de molho. Enfim, te joga nessa receita pequena. Obrigada pelo like, por ter ficado comigo. E deixa um comentário aí, que eu quero saber qual é a próxima receita que tu quer ver aqui no canal. Beleza? Vou deixar aqui uma playlist bem bacana para vocês. Um beijo, um abraço e até os próximos.